Bom dia, queridos, amados amigos, irmãos, público em geral que através das redes sociais, neste momento único canal de difusão, de proclamação da mensagem, estão nos acompanhando. Somos gratos a Deus por estarmos aqui, somos gratos a Deus por poder rendir-lhe culto, somos gratos a Deus por estarmos vivos, somos gratos a Deus por estarmos saudáveis e somos gratos a Deus por estarmos na sua presença para poder ouvir algo mais dele. Eu queria falar para os amados irmãos de uma passagem do livro de Oséias, antes de avançarmos na mensagem de hoje, no desafio de hoje da palavra. Eu queria ler essa passagem para que os irmãos tivessem uma noção, uma introdução a respeito do assunto que eu estou querendo trazer para vocês. O livro de Oséias. A passagem é uma passagem até conhecida por muitos. Oséias capítulo 6, versículo 1 a versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 1 a versículo 3. Se você tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, acompanha o texto, a passagem da Bíblia e tenta de alguma forma participar destes pensamentos que o Senhor tem para nós. Oséias capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3 diz o seguinte: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Oséias capítulo 6 foi lido. Deixa eu falar um pouquinho para introduzir você dentro do contexto. Quem era o profeta Oséias? O profeta Oséias exerceu o seu ministério, sua atividade profética entre os anos 750 e 722 a.C., desde o finzinho do reinado do rei Jeroboão II, na parte norte de Israel, tá? Na parte das 10 tribos de Israel, entre o ano 750 e o ano 722, até a queda do reino de Israel para o Império Assírio. Nessa época, uma época de muita conturbação, houve muitas quedas, muitos ataques dos assírios, no mínimo 3 invasões dos assírios, até que acabou com a derrota e a escravidão do povo quando foram levados todos para a Síria no ano 722. Mas foi um ano de muita apostasia da fé. Foi uma época onde 4 reis de Israel foram assassinados. 4 reis foram assassinados por causa da maldade do povo. Houve muita idolatria, muito abandono da fé do Senhor. Para isso, então, o Senhor levantou o profeta Oséias para anunciar e chamar o povo ao arrependimento. E de uma forma muito curiosa, ele experimenta na sua vida, tem uma experiência pessoal que depois ele usa como plataforma, como base para levar esse desafio ao povo. Ele casa com uma mulher, uma prostituta da região, uma mulher que tinha uma vida um pouco irregular, social e moralmente, e então tem alguns filhos com ele, inclusive. Só que a mulher abandona ele em diversas ocasiões, isso está relatado do capítulo 1 até o capítulo 3 de Oséias. Abandona ele, é infiel várias vezes, abandonando ele por diversos amantes. E esse pecado, esse adultério da mulher é usado como base da mensagem do profeta para usar tipo uma metáfora para denunciar a prostituição do povo de Israel, o abandono do povo de Israel, a traição do povo de Israel ao seu único Deus atrás de outros deuses. Então, esse adultério que experimentou na sua família, o profeta o transfere para o povo e diz: vocês são um povo adúltero porque abandonaram o seu Deus e se foram atrás de outros deuses. Essa é mais ou menos a mensagem de Oséias. Eu queria falar para os amados irmãos de um assunto realmente de preocupação para todos nós, porque é um assunto completamente atual, e é o assunto do porquê
sofremos? Talvez esta é uma pergunta que todos gostaríamos de responder. Tem chegado pessoas para mim, nestas épocas, nestas semanas, nestes meses, até no ano passado, a perguntar quem é o culpado, de onde que vem esta pandemia. E daí então o pessoal, diversas correntes de pensamento, o pessoal começa a dizer, vem do diabo, é o inimigo que mandou esta praga. Outros vão e dizem, não, foi Deus que mandou esta praga. E até outros se param no meio e dizem, não, a culpa não é nem do diabo, nem de Deus, a culpa é do homem. E até botam nome e sobrenome a esse homem que é culpado da pandemia. Vivemos numa época crítica na história da humanidade, uma época crítica na história da sociedade, uma época crítica na história do nosso país. 3 ou 4 dias seguidos que superamos 5.000 mortos no nosso país, e isso é uma coisa que nunca tínhamos experimentado na nossa história. Mais de 3.000 mortos por dia, mais de 3.000 mortos, não sei se falei 5.000, mais de 3.000 mortos por dia durante quase uma semana. E eu não sei, esse negócio de estatística não me preocupa demasiado, sim me preocupa aquela tragédia pessoal, individual que cada um está experimentando, que cada família está experimentando. E vai a minha condolência para aqueles que perderam algum familiar, amigo, vizinho, colega de trabalho. Vai também a minha oração e a minha preocupação e meu voto de recuperação para aqueles que estão internados, que estão sendo afetados por esta crise, por esta doença fatal, esta doença que leva muitas pessoas, que ceifa muitas vidas na sociedade, ou que deixa marcas na sociedade. E vai até meu apoio, meu desafio, meu estímulo de coragem para aqueles que ainda estão firmes, estão fortes e continuam até atemorizados, muitas vezes recluídos nas suas casas ou arriscando a sua pele, caminhando na rua, trabalhando, fazendo aquelas coisas que são essenciais para vivermos. Irmãos, vivemos numa época de crise onde o medo toma conta da sociedade e a pergunta que paira no ar é por que sofremos? Uma pergunta que todos queríamos responder. E o assunto que eu quero tocar é por que sofremos. Eu não vou entrar no mérito neste momento, nesta manhã, no mérito de que se a culpa é de Deus, se a culpa é do inimigo, se a culpa é do homem. Em todo caso, eu vou frisar um conceito. Deus é o soberano do universo. Deus é o Senhor do universo e nada escapa ao controle de Deus. Tudo o que acontece está sob o controle do Senhor. A pandemia não escapou, não está escorregando dentre os dedos do nosso Deus, o Criador. Ele permite a pandemia. Ele permite todas estas tragédias que assediam a nossa sociedade. E então, aí vamos começar a analisar alguns conceitos. Eu primeiro tenho um pensamento aqui que queria destacar para vocês. Assim como toda felicidade é passageira, nenhum sofrimento será eterno. Você concorda comigo? Assim como toda felicidade é passageira, um dia passa, também nenhum sofrimento será eterno. Eu acho que todos nós queremos crer e experimentar essa realidade, não é certo? Você e eu dizemos, algum dia vai passar, já vai passar. Especialmente nesta época de tanta morte e dor, nós queremos que seja o mais logo possível que passe este sofrimento. E a pergunta que hoje ecoa nas multidões, nos corações de cada um individualmente e até nas ruas se comenta, então é por que sofremos desta maneira? Por que está acontecendo isso? Por que esta pandemia veio nos assolar desta forma, veio arrasar o planeta desta forma? Irmãos, as feridas e o sofrimento fazem parte das nossas vidas, do nosso dia a dia. Mas deixa de dizer para vocês que a cura também vem do Senhor. Você acredita nisso? A cura vem do Senhor. Agora, continua a pergunta. Quais são os propósitos de Deus? Quais são os propósitos desta circunstância para todos nós? Eu queria pegar esta passagem, os versículos 1 ao verso 3. O versículo 1 ao verso 3, que a gente leu de Oséias, para usar 3 conceitos, 3 explicações que para mim são satisfatórias. Para mim explicam um pouco por que está acontecendo tudo isso.
Primeiro quero expressar, normalmente eu faço isso, uma frase bem bonita que eu peguei de uma tal de Emile Zola, não sei quem é, não conheço, mas ele escreveu o seguinte: o sofrimento é o melhor remédio para acordar o espírito. O sofrimento é o melhor remédio para acordar o espírito. Por que isto acontece? E eu quero destacar o versículo 1 desse capítulo 6 de Oséias. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Tornemos para o Senhor. Destaca esse pensamento na sua mente. Por quê? Para quê? Talvez a resposta principal seria o propósito desta situação, desta crise mundial. Para voltarmos a Deus. Essa é a primeira resposta. Essa é a primeira explicação que eu tenho para dizer. O primeiro motivo de passarmos por sofrimentos é para nos voltarmos para Deus buscando em oração. Irmãos, eu acredito que em nenhuma época nestes últimos anos as pessoas têm tentado lembrar, têm se aproximado, têm buscado Deus, têm se preocupado com coisas que são além do mundo material. Parece que o mundo tinha perdido o controle, o consumismo, o hedonismo, todo mundo tentando viver para si, o egoísmo, isso seria egoísmo nesse caso, hedonismo é cultuar a sua própria pessoa, cultuar sua própria imagem. Parece que as pessoas perderam o controle do propósito pelo qual estamos, e a pandemia está levando as pessoas a colocar um freio de mão nessa corrida e rever os seus valores, rever as suas prioridades e entender que existimos com um propósito maior do que essas trivialidades quase estúpidas que muitas vezes pressionam e controlam a sociedade. Eu diria, meus amigos, o Senhor está dizendo através da pandemia: venham, tornem para mim que eu quero lhes ensinar para que vocês existem. Os valores espirituais começam a ser revistos, os valores familiares começam a ser revistos, os valores morais começam a ser revistos diante da brevidade da vida e da aproximação da morte. E quando a coisa fica feia, todo mundo logo lembra de Deus. O apóstolo Paulo experimentou no seu corpo a doença, experimentou o flagelo do sofrimento, da dor, da doença. Ele tinha, diz a Bíblia, um espinho na carne, algo que o feria, e buscou resposta e força em Deus para enfrentá-lo. Você lembra no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele fala que era um inimigo que estava no seu próprio carne, e diz que ele orou 3 vezes a Deus. 3 vezes pediu para Deus curá-lo, e Deus disse: te conforma com a minha graça, porque isso faz parte da tua vida. Esse sofrimento faz parte de um propósito maior, que é manter-te dependente, doente, dependente e humilde diante de mim. Conforma-te com a minha graça. Meus irmãos, eu digo para você, diante desta situação, siga o caminho do Senhor, apesar do sofrimento momentâneo ou crônico que precise enfrentar. Continue olhando para Deus em vez de virar as costas, porque aí você vai ficar sozinho. Se você fica sem Deus, fica sem ninguém. A família está presente, os amigos estão presentes, mas quando você fica internado lá, numa sala de UTI, na emergência, não tem nem amigos, nem família sequer para visitar você. O único que poderá lhe acompanhar aí é a presença do anjo do Senhor sentado na cabeceira da sua cama, aconselhando, fortalecendo a sua alma. Mas se você está em inimizade com Deus, se você não volta para Deus, então sequer a presença do Senhor poderá consolar a sua alma. Chegará tempo em que Deus, meus irmãos, limparão dos seus olhos, dos meus olhos, todo sofrimento. Eu vou ler um versículo de Apocalipse tão lindo, que diz: Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, nem mais dores, nem mais sofrimento.
Esse é Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Que lindo pensarmos de que o sofrimento e a dor, inclusive a morte que nos ameaça, que olha para nós de frente e nos encara como dizendo, olha que vou te pegar. Sequer eles têm poder em contra da esperança gloriosa de que haverá um dia maravilhoso em que estaremos na presença do Senhor. Então não tema, há um propósito nesta pandemia, há um propósito neste sofrimento que experimentamos, e para voltarmos para Deus. Você tem voltado para Deus? Tem olhado para o Senhor em meio a esta pandemia? Você voltou para Deus e tem se tornado para o Senhor através desta crise, ou continua rebelde? Você tem na Bíblia o exemplo do filho pródigo, você lembra? O filho pródigo, quando viu a coisa feia, logo voltou para o pai. Ele lembrou e disse, na casa do meu pai eu tenho muito mais do que eu estou encontrando aqui nesta vida. E ele voltou arrependido. Não seja um filho pródigo abandonando, seja um filho pródigo retornando para o Senhor. Segundo conceito que eu quero destacar. Então, primeiro é para voltarmos a Deus. Segundo conceito, outra frase de efeito. Aprendemos com a dor, sofremos por amor, mas vencemos com a fé. Aprendemos com dor, com sofrimento, sofremos às vezes por amor às pessoas, mas vencemos através da fé. Meus amigos, as feridas e o sofrimento fazem parte das nossas vidas, mas a cura vem do Senhor. Por que isso acontece? Acontece para reconhecermos e experimentarmos o poder de Deus. Você já experimentou o poder de Deus na sua vida? Quantas vezes você experimentou o milagre do poder do Senhor na sua vida? Quantas vezes você se sentiu tocado pela força, pela graça e pelo poder do Senhor? Veja no versículo 2 da passagem que estamos analisando, Oséias 6, 2 diz, depois de 2 dias nos revigorará, sublinha esse conceito, nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Revigorará, levantará, viveremos. Há esperança, não todo está acabado. Há esperança de que o Senhor nos levante, nos restaure pelo seu poder. O Senhor está querendo mostrar para você e para mim o poder da sua graça, o poder da sua cura, o poder do seu milagre, o poder da sua restauração, o poder dele por cima, inclusive da morte. Às vezes Deus nos permite experimentar feridas para nos mostrar o seu poder de cura e a bênção da esperança. E essa perseverança que precisamos ter. Às vezes Ele nos permite todas estas coisas porque de outra forma a gente não experimenta quanto pode agir Deus através da nossa fé. O poder da fé para transformar circunstâncias. Cada problema que enfrentamos, meus amigos, é uma oportunidade de vivenciarmos os milagres de Deus. Você tem experimentado o milagre de Deus? Você já viu o poder e o milagre do Senhor no corpo daquele vizinho, daquele amigo, daquele familiar? Certo que muitas pessoas partem para a eternidade. Talvez foi o momento delas, o tempo delas que chegou e o meio que Deus usou foi esse. Mas provavelmente o Senhor está colocando você nesta situação, nesta crise sanitária ou talvez na crise financeira produzida pela pandemia, para você poder viver pela fé e levantar os olhos para o céu e enxergar que o Senhor continua sentado no trono e Ele tem o controle da sua vida, o controle da sua situação. Irmãos, uma oportunidade para vivenciarmos o milagre de Deus. É tão bom experimentar o poder de Deus. São poucos os que têm o privilégio de experimentar os milagres do Senhor, especialmente, sabe quem? Nós, eu e você, podemos experimentar porque nós somos filhos amados do Senhor. Outro de repente poderá experimentar o milagre, o toque do Senhor de graça, com o propósito de voltar para Deus. Mas nós já somos filhos. Nós temos o privilégio de chegar perto dele e através da oração pedir para ele o toque, o milagre, a cura, a provisão do Senhor. Jesus curou o cego, lembra? Havia uma pessoa cega que andava na região de Judá e diz que a sua doença
Isso está em João capítulo 9, verso 3. Quando ele chegou, ele era cego de nascença, parece, João capítulo 9, verso 3. E os discípulos perguntaram, quem foi que pecou? Porque este carinha nasceu doente, assim, nasceu cego. Será que os pais pecaram e ele está sendo punido por isso? Ou foi ele que pecou e por isso nasceu amaldiçoado? E às vezes a gente tenta buscar explicação, tenta buscar culpados para certas situações que vivenciamos. E o Senhor falou para os discípulos e diz, eu vou dizer para vocês, não foram os pais dele que pecaram, não foi ele quem pecou. A doença que está afetando a saúde deste rapaz é para a glória de Deus. E o Senhor fez um milagre de cura no corpo daquele rapaz cego. E provavelmente o que está acontecendo na sua vida, se você está doente, se você está experimentando uma situação crítica, é porque o Senhor está querendo ser glorificado. Ele está querendo mostrar o seu poder, está querendo mostrar a sua face de milagres para você. Que você experimente quem realmente Ele é e do que Ele é capaz de fazer se você se entrega pela fé. Depois de alguns dias nos revigorará. E ao terceiro dia nos levantará e viveremos. Aquele ser querido que está lá prostrado no hospital, provavelmente o Senhor irá levantá-lo. Provavelmente a través da sua oração e da misericórdia do poder do Senhor, irá revigorá-lo, irá vivificá-lo. E ele continuará a sua caminhada e poderá dizer, para a glória do Senhor, eu experimentei essa doença. Nem sempre sofremos por causa de pecado. Às vezes a gente busca muito culpados, mas porque Deus nos quer revelar o seu poder e nos ensinar a sua perseverança. Se você está experimentando na sua família, nos seus amigos, uma situação destas, uma situação limite, apenas ore e clame ao Senhor, perguntando qual o propósito pelo qual está acontecendo. Será que tu quer mostrar a tua face de poder e de milagres na vida dessa pessoa? E fala para ele, ensina para ele que Deus continua no controle da situação. Terceiro conceito, eu quero ler outra frase de transição que diz: o sofrimento é a maior oportunidade que o homem tem para conhecer verdadeiramente a Deus. O sofrimento é a melhor e maior oportunidade que o homem tem para conhecer verdadeiramente a Deus. As feridas e o sofrimento fazem parte da nossa vida, mas a cura vem do Senhor. Por que isso acontece? Para conhecermos mais a Deus. Então eu falei de que o primeiro propósito tinha a ver para voltarmos a Deus. Se você anda como um filho pródigo, afastado de Deus, talvez Deus está usando esta crise para você voltar para Deus. Ou se você já está no caminho do Senhor, é para que você experimente o poder da fé e do milagre do Senhor. Ou talvez você já pertence ao Senhor, mas caminha na distância. Assiste os milagres e o poder e a santidade do Senhor de longe. É apenas um espectador dos milagres e da graça e da bondade e da santidade e das exigências dos filhos do reino. Olhando de longe, caminhando de longe, e o Senhor está lhe dizendo: venha me conhecer de perto, para conhecermos mais a Deus. O versículo 3, o último versículo da passagem, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Ele insiste no conceito. Ele chama o povo para voltar e ele diz: tentem experimentar a glória do Senhor de novo, mas a forma de experimentar a glória e de ter o poder do Senhor na sua vida é através da intimidade, do conhecimento. Voltem a experimentar. Prossigam, continuem, não comecem. Seja parte do dia a dia da sua caminhada o conhecimento do Senhor. As feridas que sofremos nos revela quem realmente nós somos e quão fiéis somos em meio às lutas e às provações. Neste momento, em momentos de doença, em momentos de crise, em momentos de medo, em momentos de ameaça, em momentos de crise financeira, é um momento de realmente mostrarmos quem realmente somos. É muito fácil falar de fé. É muito fácil falar de milagres. É muito fácil falar de dependência de Deus quando a gente tem tudo, quando a gente não está sendo ameaçado por nada. Mas quando a gente começa a experimentar a aprovação da parte do Senhor, aí então o Senhor
vai pedir de nós conta da nossa maturidade na fé. Aí vamos mostrar quantos somos fiéis ao Senhor. Se formos sensíveis à presença do Senhor, através das provações, através das lutas, através de toda esta crise, nós conheceremos mais de perto o amor e a bondade de Deus. Então, não despreze esta oportunidade. Você tem tempo, você está passando o dia encerrado na sua casa. Quanto tempo está dedicando para conhecer mais a Deus? Você provavelmente conhece toda a programação da Netflix. Você provavelmente conhece todos os jornais e o nome e a tendência política de cada um deles. Você provavelmente conhece todo tipo de jogos, jogando as cartas, jogando uno, brincando, tentando matar as horas. Nada disso está errado, mas você precisa priorizar o seu tempo e esta chance, talvez o maior propósito que o Senhor persegue através desta crise, para que a pessoa fique encerrada na sua casa, isolada na sua casa e comece a rever e a pensar quanto tempo estou dedicando à comunhão com Deus, especialmente para nós, o povo de Deus. Aproveita este tempo, liga uma música cristã, ouve uma mensagem da palavra do Senhor, dedica um tempo para ler a palavra, medita no teu coração a respeito dos grandes prodígios e das maravilhas do Senhor. Pensa no amor de Deus, mas pensa também na tua vida, pensa na tua comunhão, na tua santidade, na tua dedicação ao Senhor. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Eu posso aprender sempre com Davi. Davi, que era um homem cheio de defeitos, era um cara difícil de entender, mas Davi era um homem que no Salmo 51, 2, ele diz o seguinte, Salmo 51, eu vou tentar pegar aqui para ler para vocês, 51, versículo 10, estou tentando achar aqui, que se fechou na minha Bíblia. Eu tinha separado para ler para vocês essa passagem do Salmo 51, porque é uma passagem que impacta e a gente conhece. Diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Uma passagem conhecida. Davi era uma pessoa cheia de defeito, como você e como eu. Davi era uma pessoa guerreira, uma pessoa que tinha as mãos manchadas pelo sangue da guerra. Mas ele era um homem sensível a Deus, ele reconhecia que precisava o tempo todo estar em comunhão com Deus, conhecer na intimidade a Deus, e ele a cada dia voltava para Deus e dizia, Senhor, faz em mim alguma coisa para eu ser melhor. Você está aproveitando este momento, esta época de crise, para conhecer mais a Deus e para melhorar o seu relacionamento com Ele? Quanto tempo você está dedicando para isso? Precisamos aprender a conhecer mais a Deus através das nossas dificuldades e limitações. Através das nossas limitações, aprendemos que somos pouco. Aprendemos que não somos autossuficientes. Aprendemos que sem Ele nada conseguimos fazer. E aprendemos de que Ele tem tudo para fornecer para nós crescermos na fé. Você tem crescido espiritualmente através desta crise? Em meio a esta pandemia, você apenas tem chorado, lamentado, se preocupado, se desesperado, ou tem aprendido a depender de Deus e como o profeta Elias lá no deserto do lado das águas, daquele pequeno córrego de águas, sentado esperando que Deus mande o pão e a carne através dos corvos. Você lembra? Esse era o profeta Elias, ele conhecia a dependência de Deus. Em outra ocasião, em outro momento, provavelmente ele não dependeria dessa forma. Ele teria na sua mesa o fruto do seu trabalho. Mas chega um momento em que não há fruto do seu trabalho. Provavelmente você está experimentando neste momento essa época. A época em que se Deus não manda o seu sustento, ninguém vai trazer para você. A época em que você precisará levantar os olhos para o céu e dizer, Senhor, está faltando algo na mesa do teu filho. Se você está em intimidade com Deus e conhece o Senhor irá mandar os seus corvos. Você lembra dessa passagem do Antigo Testamento? Irá mandar o seu sustento, irá mandar o seu pão, a sua carne, irá cuidar de você, porque Deus é o seu Senhor. Mas você precisa conhecer mais de Deus. Então, para encerrar os conceitos, meus amigos, meus irmãos, 3 conceitos. O primeiro propósito pelo qual
enfrentamos esta crise para voltarmos a Deus. Segundo propósito, para experimentar o poder do Senhor nas nossas vidas. E terceiro propósito, para conhecer mais de perto a bondade e a misericórdia do Senhor. Em conclusão, meus amigos, eu desafio a você a receber a cura e a restauração do Senhor em sua vida, em meio a esta crise, em meio a esta tragédia. A forma de você encontrar isso é voltando para Deus, experimentando seus milagres e conhecendo mais na intimidade ao seu Senhor. Você tem feito isso? Deus não prometeu dias sem dor. Não prometeu para ninguém que não haverá dor. Deus não prometeu risos sem sofrimento, nem sol sem chuva. Mas Ele prometeu força para o seu dia a dia, conforto para as suas lágrimas, consolação para a sua dor e luz para iluminar o seu caminho, tomar as suas decisões. Finalmente, uma frase para encerrar. A vida é um calvário. Sobe-se